Então nessas últimas semanas muito tem se comentado aí sobre o CM Punk, como sempre se comenta, mas dessa vez é por conta de próprias declarações dele, né, que ele confirmou que de fato está em negociação com o canal Fox americano por conta da WWE. O canal Fox quer começar um programa conhecido como WWE Backstage. Por quê? Porque agora estão transmitindo a WWE e aí queriam fazer um programa de bastidores, né? Eu não sei se envolveria os bastidores só do SmackDown ou se também estaria envolvendo os bastidores do Raw. Mas seria algo até que interessante, parece que passaria na Fox Sports 1 americana no caso, né? Já que tá todo englobado ali. E aí eles queriam o CM Punk. Inicialmente o CM Punk comentou que eles queriam que ele voltasse como lutador. Ele já falou que não quer voltar a lutar. E assim, já fica cada vez mais claro que o CM Punk não vai voltar a lutar mesmo de fato. E aí não é voltar a lutar na WWE, mas voltar a lutar em qualquer lugar. Porque ele teve a oportunidade de voltar a lutar na All Elite Wrestling recentemente. Os caras iam fazer um evento lá em Chicago. Os caras são concorrentes da WWE, pelo menos estão tentando ser concorrentes da WWE. Então, tipo, o CM Punk, que tem essa birra com a WWE e a WWE com ele, seria uma maneira talvez de ele estrear lá, se vingando, seria o principal nome da empresa, iria bater de frente com a empresa lá da WWE que ele tem tanto assim rancor. E tipo, era a oportunidade ideal pra ele. Ele esteve lá numa entrevista e falou: não vou estar aqui, não vou voltar a lutar, nem sequer esperem por mim. Todo mundo pensou que ele poderia estar blefando e ele não estava blefando. Ele de fato não apareceu. Se não apareceu lá, acho que já era, né? Não apareceu também na estreia da All Elite Wrestling, que alguns pensavam que poderia ser. Não, esquece. Ele não deve ir pra lá, pelo menos agora. Acho que é mais fácil, sim, se um dia ele quiser voltar, convencerem ele de ir pra All Elite Wrestling do que de ir pra WWE. Porque lá ele não tem relação ruim com ninguém por enquanto. Ele vai ter quando ele entrar. Isso é fato, que o Punk briga com todo mundo. Mas eu acho que é mais fácil de convencer ele pra lá. Mas ele não quer, aí é que tá o ponto. Ele não quer voltar a lutar. Então eu acho que é bom esquecer um pouco disso. Embora eu também penso que se ele fosse voltar, faria mais sentido ele voltar pra WWE. Não é que ele não puxar a sardinha não, mas as histórias legais dele estão na WWE. Os adversários históricos dele estão na WWE, com exceção do Chris Jericho, que foi um adversário dele, um rival dele histórico, que não está, que está na All Elite Wrestling. Aí faria sentido ele ir pra lá pra enfrentar o Chris Jericho e tal, mas de restante, ele está no seu auge assim, do personagem. Ele está sempre grudado na WWE. Os nomes ali, o John Cena, o Vince, o Triple H, o The Rock, sabe? Estão na WWE ali, as brigas, as rixas que ele teve, né? Então, um retorno dele pra ficar foda teria que ser na WWE mesmo, né? Não que em outro lugar não ficaria foda, mas eu acho que seria o mais ideal. E talvez ele pense isso um dia também, sabe? Tipo, não, pensando bem, eu acho que quando eu for voltar a lutar, eu vou voltar pra lá porque faz mais sentido, né? É mais coerente. Só que assim, a gente aí tem ele dizendo que não quer. E aí ele está negociando então para ser ali uma espécie de apresentador, comentarista nesse WWE Backstage. Não deu para entender direito exatamente como é esse WWE Backstage. Óbvio, vai mostrar um pouco dos bastidores, mas será que vai ser fora de kayfabe? Estão dizendo que sim. E se for fora de kayfabe, seria uma espécie de programa para comentar ali. É como se fosse um podcast, né? Analisando ali o que foi os shows, a atitude de cada um. O CM Punk já deixou claro que se ele aceitar isso, ele não vai deixar de criticar quando achar que tem algo que tem que criticar. Então seria uma espécie de crítico da WWE, né? E isso ele faz muito bem, então meio que iria combinar ele fazendo essa função ali. E poderia estar metendo o cacete no Seth Rollins, falando do Brock Lesnar, falando do Triple H, algo do tipo ali, fazendo algumas críticas, algumas histórias, algo do tipo. Ficaria um tanto curioso, né? Claro, muita gente ia começar a assistir esse programa, porque teria o CM Punk lá nisso. E, assim, uma das principais qualidades dele é realmente no microfone, né? Realmente como ele se comunica. Ele era bom em ringue, ele tinha um bom personagem. Só que, assim, ele é superado por outros nomes em ringue e ele é superado por outros nomes em personagem. Mas em promos, são poucos ali que você talvez pense que, nossa, consegue promar tão bem quanto ele. Você tem ali o Triple H, você tem o John Cena, nomes assim que, ok, disputam com ele esse papel aí de quem tem a melhor promo da história, quem se comunica melhor na história. Mas o CM Punk tá ali, eu acho que no mínimo no top 3. Então, ele estando ali como um apresentador, um comentarista, estaria fazendo a sua principal qualidade. Sua qualidade ali que envolve as falas, né, a comunicação. Isso
talvez fosse atrair muita gente também para assistir esse show. Ele confirmou que fez uns testes já de filmagem, teve a própria Renee Young lá participando, confirmando alguns rumores também que tiveram. E então seria legal de ver ali ele, talvez, como comentarista, já seria uma espécie de chegada mais próxima da WWE. Ele já falou numa recente entrevista que aceita conversar com a WWE de novo. É que ninguém da WWE procurou ele, né? Então, aí é que tá. Talvez é a WWE que não queira conversar com ele no momento. Ou talvez queira, mas tá usando a Fox, né? Tá usando os caras lá da Fox pra fazer isso. Pra ela não ter que dar de cara com o CM Punk, pelo menos não no momento, né? Então, talvez aí, depois dele assistindo e criticando tanto, um dia ele se convença de voltar pra WWE. Uns aí dizem que o retorno dele será silencioso, em algum momento ali ele irá aparecer do nada e já tem esses planos já existentes, e é pra ficar atento, porque o retorno dele não vai ser algo assim inspirado, sabe? Tipo, não, vai acontecer no Royal Rumble, não, vai acontecer contra o Lesnar, não. Vai ser talvez em um momento que ninguém mais acredite que ele voltará, um momento ali bem, assim, irrelevante, entre aspas, e de repente, puf, ele aparece, né? Então, meio que fiquem atentos, se esse rumor tiver certo, vamos ver. Aí, quem sabe a gente se surpreende e ver o CM Punk de volta. Eu, particularmente, não acredito. Aqui, duas possibilidades, mas na minha opinião, eu acho que ele não volta mais a lutar na WWE. Pode até voltar a lutar em outro lugar, mas na WWE eu acho que ele não aceita mais. E como comentaristas, vamos ver. Talvez até ele se convença. Me surpreendeu ele ainda revelar que estava negociando para ser comentarista. Aceitou conversar com a Fox sobre isso. Eu achei que ele ia negar de primeira. Se ele não negou de primeira, é porque o CM Punk tá um pouquinho mudado, né? Então, vamos esperar aí para ver como que o CM Punk vai reagir a isso, se vai se confirmar que ele vai estar presente, se ele não vai estar presente, e se ele estiver, como que vai ser as falas dele, as críticas dele, como que a WWE vai reagir a isso. O próprio Triple H já confirmou isso também, mas disse que a WWE não tem nada a ver com isso, não está negociando nada disso, é a Fox que manda lá, então é isso, né? Vamos ver aí como o CM Punk vai reagir a essas negociações, e em breve a gente traz mais notícias, não más notícias, mas pode ser que seja as más notícias também, né? Enfim, mas comentem o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima.